Bom dia a todos vocês. Meu nome é Daniel Cordeiro, eu sou da Universidade Federal de Campina Grande e é uma satisfação estarmos hoje aqui nessa manhã. A minha aula vai versar sobre números irracionais envolvendo logaritmos e funções trigonométricas. Os objetivos de nossa aula vai ser identificar alguns números irracionais para a gente compreender melhor a reta real. E, até certo ponto, a aula é uma continuidade da aula de janeiro, quando nós trabalhamos com números irracionais, mas só que hoje nós vamos dar exemplos de números irracionais utilizando logaritmos e funções trigonométricas. Vamos recordar um pouco algumas partes que são essenciais para a gente compreender a aula de hoje, que falamos na aula de janeiro. Então, na aula de janeiro nós trabalhamos com números irracionais utilizando a expressão decimal do número real. E nós vimos que um número é racional se somente se tem uma representação decimal finita ou infinita e periódica. Hoje nós vamos trabalhar com a definição de números racionais com uma fração formada por números inteiros com denominador diferente de zero. Essa vai ser a ideia que nós vamos utilizar, o conceito, a definição número racional que vamos utilizar na aula de hoje. O número é irracional, então, diante da nossa definição anterior, se ele não for racional. Ou seja, se ele não puder ser escrito como uma fração formada por números inteiros com denominador não nulo. E a ideia é a gente fugir dos exemplos comuns de números irracionais que aparecem sempre nos livros. Raiz de 2, raiz de 3, π, φ, raiz de 2, raiz de 3, π, φ, raiz de 2, raiz de 3 e assim por diante. Esses números eles aparecem comumente nos livros, não é? Nada de errado com isso, apenas eu quero que a gente tenha mais exemplos de números irracionais que a gente consiga identificar. E o objetivo da aula de hoje é a gente enriquecer esse conjunto de números irracionais. Na verdade, uma coisa que é importante informar é que os números irracionais eles são muitos, né? Os irracionais eles são muitos, mas a gente nota que não é tão simples dar, às vezes, exemplos deles, exemplos diversificados. Essa palavra muitos, com certeza, ela precisa de uma conotação matemática mais forte. Não é? Ela precisa de uma base matemática teórica para a gente compreender o que é isso. Mas vamos apelar nesse momento para a intuição. São muitos os números irracionais. E mesmo assim, até certo ponto, a gente sente dificuldade de identificá-los e de dar exemplos. Isso é coisa da matemática. Enfim, a nossa pergunta permanece. Como eu posso dar mais exemplos de números irracionais de maneira bastante diversificada? Olha, alguns resultados para o nosso objetivo da aula de hoje, que a gente vai precisar, alguns resultados sobre números racionais. Ou seja, dados dos números racionais, o inverso do número racional, claro, não nulo, é um número racional, o produto de racionais e irracionais, a soma de números racionais e irracionais, ou seja, o conjunto dos números racionais, ele forma um corpo. As operações de adição e multiplicação satisfazem todas aquelas propriedades que as duas operações elas merecem possuir: associatividade, distributividade, elemento neutro, etc. E aí, como é que eu uso números racionais para dar exemplos de números irracionais? Uma maneira que nós utilizamos na aula passada, e vai ser muito importante a gente relembrar, se eu dou um número racional e um número irracional, então a soma de um número racional com um número irracional é um número irracional. O produto de um número racional por um número irracional, o racional não nulo, é também um número irracional. O inverso de um número irracional é irracional, a raiz enésima de qualquer número irracional é também um número irracional. Com isso, na aula passada, isso possibilitou a gente dar vários exemplos de números irracionais, como esse aí, justamente o φ. Esse outro exemplo também. E
exemplos até mais sofisticados, como esses aí. Só que nesses exemplos, todos eles possuem raízes em suas expressões. Fica uma pergunta: eu posso utilizar outros mecanismos, outros meios para dar exemplos de números irracionais? E é isso justamente que a gente vai aprender na aula de hoje. Vamos aprender como dar exemplos de números irracionais usando logaritmos e usando as funções trigonométricas. Vejamos como encontrar números irracionais usando logaritmos. Quando os logaritmos foram inventados, eles se viam para auxiliar nos cálculos. O Johann Kepler, ele dizia das leis de Kepler, ele dizia do movimento planetário, ele dizia que os logaritmos economizou muito tempo de cálculo da vida dele. E hoje nós vamos ver como utilizar os logaritmos para dar exemplos de números irracionais. Antes de a gente começar, só para relembrar, vamos relembrar a definição do logaritmo de um número. Sejam A e B números positivos, A diferente de 1, eu defino o logaritmo B na base A como um número C, ao que A elevado a C é B. Por curiosidade, eu trouxe uma questão do Enem em que aparece o logaritmo. Não nos interessa resolver a questão, na verdade. O que é importante para a gente é onde o logaritmo aparece. É uma questão do Enem de 2013 e ela trata justamente da meia-vida de elementos químicos, onde aparece uma aplicação da função exponencial. O logaritmo, na verdade, ele aparece como coadjuvante, como uma função inversa da função exponencial. Mas é importante ver aqui a frase onde o logaritmo aparece. A questão diz: considere 0,3 uma aproximação para o log decimal de 2. Alguém poderia perguntar, que número é esse, o log decimal de 2? A primeira coisa que a gente faz é partir para uma calculadora. Eu peguei uma calculadora com bastante precisão e a gente vê que esse é um número em que nós não encontramos uma periodicidade dos algarismos que aparecem nele. Apesar de que isso não é suficiente para dizer que o número é irracional. E alguém pode perguntar, poxa vida, o log de 2 na base 10 é 0,3, mas enfim, o log decimal de 2 é um número irracional? A gente vai já responder essa questão. Antes disso, vamos dar exemplos de números irracionais envolvendo logaritmo. Vamos pegar o logaritmo de 5 na base 3. É um número irracional. Como é que eu demonstro isso? É bastante simples. Suponha que o logaritmo de 5 na base 3 seja um número racional. Se for um número racional, como o log de 3 na base 5 é maior do que 0, existem números inteiros m e n, positivos, mas que o log de 5 na base 3 é igual a m sobre n. Ora, aplicando a definição de logaritmo, isso significa dizer que 3 elevado a m dividido por n é igual a 5. Elevo ambos os lados dessa igualdade aqui a n, obtenho que 3 elevado a m é igual a 5 elevado a n. Vamos dar uma olhada nessa expressão, nessa igualdade que eu estou diante dela. Olha, 3 elevado a m é um número que vai terminar em 3, 3 vezes 3, 9, em 9, 9 vezes 3, 27, em 7, 7 vezes 3, 21. Então, o lado esquerdo é um número que termina em 3, 9, 7 e 1. E o lado direito? O lado direito é simples, ele termina em 5. Ora, isso não pode ocorrer, é um absurdo. Se é um absurdo é porque a nossa suposição inicial ela não é verdadeira, a suposição que o logaritmo era racional. Ou seja, o log de 5 na base 3 é um número irracional. Outra maneira que eu poderia concluir essa minha demonstração é utilizando esse resultado que vai ser bastante importante para a gente. Se P é um número primo e P divide o produto de dois números, então P divide pelo menos um deles. Se P dividir A vezes B, P divide A ou P divide B. O exemplo está aqui. 3 divide 30.
3 divide 6 vezes 5. No teorema, 3 divide 6 ou 3 divide 5. Eu sei que 3 divide 6. 3 divide 243. 3 divide 9 vezes 27. E aí eu vejo que, nesse caso, o 3 divide ambos os números, ou divide apenas um deles. Uma consequência, na verdade, um corolário, que a gente também vai ser bastante útil para a gente é bom ter em mente esse corolário, é que se eu tenho um número primo e ele divide a potência de um número inteiro, ele divide um número. A potência, aqui a potência positiva, claro. Muito bem. E outro desfecho para a nossa demonstração, utilizando esse resultado, seria também o seguinte. Ora, eu chego na igualdade. 3 elevado a m igual a 5 elevado a m. Então, olha, 5 divide o lado direito. Se 5 divide o lado direito, pela igualdade, 5 divide o lado esquerdo, que é 3 elevado a m. O corolário, 5 divide 3. Absurdo. E o log de 5 na base 3 é irracional. Vejamos outro exemplo. O log de 45 na base 10, o log decimal de 45. Mais uma vez eu sigo este roteiro. Suponha que seja racional. Eu vou ter números, aqui isso é maior do que 0, o log de 45 na base 10 é maior do que 0, eu vou ter inteiros m e n, mas que log de 45 é m dividido por n. Utilizando a definição, eu tenho que 10 elevado a m dividido por n é igual a 45. Elevo ambos os membros a n, resulta na igualdade 10 elevado a m igual a 45 elevado a n. Ora, 10 elevado a m termina em 0 e 45 termina em 5. É um absurdo e nossa suposição inicial não é válida, ou seja, o log de 45 na base 10 é um número também irracional. Mais um outro exemplo de números irracionais envolvendo logaritmos. E outro desfecho eu poderia dar utilizando o teorema 1, né, na verdade, e o corolário. Eu poderia fazer o seguinte. 10 elevado a m é igual a 45 elevado a n. Ora, eu escrevo a decomposição de primos desses números. Aqui, 10 é 2 vezes 5 e 45 é 9 vezes 5, que é 2 ao quadrado vezes 5. E encontro a seguinte igualdade. 2 elevado a m vezes 5 elevado a m igual a 3 elevado a 2 vezes n vezes 5 elevado a n. Ora, o 2 divide o lado esquerdo. 2 divide 2 elevado a m vezes 5 elevado a m. Portanto, divido o lado direito, ou seja, 2 divide 3 elevado à potência 2n vezes 5 elevado a n. Pelo nosso teorema, o 2 divide 3 elevado a 2n ou o 2 divide 5 elevado a n. Ora, isso significa dizer pelo corolário que 2 divide 3 ou 2 divide 5. Mas isso não ocorre de jeito algum. Cheguei, portanto, num absurdo. Essa é uma outra maneira de ver o desfecho da demonstração que nós fizemos. O exemplo da questão do Enem. O exemplo da questão do Enem é um número irracional, e mais uma vez é também bastante simples da gente ver isso. Os argumentos se repetem. Se ele for racional, ele é um m dividido por n, faço as contas, elevo a potência n e resulta aqui em 10 elevado a m igual a 2 elevado a n. 10 elevado a m termina em 0, 2 elevado a n termina em 2, 4, 6, 8. Ou seja, cheguei no absurdo. Conclusão, o log decimal de 2 é um número irracional. Então, aquele número que aparece naquela questão do Enem é, em verdade, um número irracional. O fato do Enem solicitar para que você utilize 0,3 como aproximação decimal é apenas para facilitar as contas. Isso não lhe dá, na verdade, informações sobre que tipo de número é o log decimal de 2.
Na verdade, naquele momento também, o interessante é só o valor 0,3 para se trabalhar. Mas acabamos de ver que o log decimal de 2 é um número irracional. Como é que eu utilizo também as propriedades de logaritmos para dar mais exemplos de números irracionais? Simples. Ora, eu sei que o logaritmo na base A é 1 sobre o logaritmo de A na base B. Como eu tenho o log de 5 na base 3 é irracional, utilizando essa propriedade, eu concluo que 1 sobre o log de 3 na base 5, ele é irracional. E o inverso de um número irracional em irracional, eu tomo o inverso desse número, eu obtenho mais um número irracional utilizando o logaritmo, o log de 3 na base 5. Utilizando essa outra propriedade aqui, e menos o log de b na base A é o log de 1 sobre b na base A, e usando que o log de 5 na base 3 é irracional, eu chego que menos o logaritmo de 1/5 na base 3 é irracional. Se isso vale, né, o simétrico de um número irracional é irracional, então o log de 1/5 na base 3 é um número irracional. E, por sua vez, utilizando essa propriedade também, menos o logaritmo de b na base A é o log de b na base 1 sobre A, eu, semelhantemente, obtenho o logaritmo de 5 na base 1 sobre 3 é um número irracional. Então, de um número irracional, eu gero, na verdade, outros números irracionais utilizando as propriedades do logaritmo. E aí, libere a criatividade. A gente pode liberar a criatividade, soltar a imaginação e sair criando, sair gerando números irracionais utilizando o logaritmo. Só para finalizar, a gente trabalhou com números inteiros, né? Eu vou agora fazer o seguinte, eu vou observar um exemplo, pelo menos eu acho curioso, a gente sair trabalhando e a demonstração que a gente é bom soltar a imaginação, o log de raiz quarta de 7 na base raiz sétima de 4, um número irracional. Como eu demonstro, sigo aquele roteirozinho. Se ele for racional, ele vai ser m sobre n, aí eu aplico a definição do logaritmo, ou seja, raiz sétima de 4 elevada a m sobre n é raiz quarta de 7. Utilizo a propriedade da potência e recaio nessa igualdade. Ora, para me livrar dos expoentes que aparecem frações, o que é que eu faço? Eu elevo ambos os lados por 28. Quando eu faço isso, eu recaio na equação 4 elevado a 4m igual a 7 elevado a 7n. Ora, 4 elevado a 4m termina em 4 e em 6. 4 vezes 4, 16. 6 vezes 4, 24. E assim por diante. 7 elevado a 7n, ora, 7 elevado a 7n, ele vai terminar justamente em 7, em 1, em 9 e em 3. Chego no absurdo. Portanto, o log de raiz quarta de 7 na base raiz sétima de 4 é um número irracional. E aí, eu posso até fazer uma tarefa com os alunos. Pode tornar-se uma brincadeira. Crie exemplos de números irracionais utilizando logaritmos. Nessa parte da aula, nós vamos aprender como utilizar equações polinomiais para encontrar números irracionais. Vai ser o primeiro pontapé para a gente encontrar números irracionais utilizando funções trigonométricas. E é importante salientar aqui como os assuntos na matemática eles estão interligados. Então, equações polinomiais, eu vou trabalhar posteriormente com elas para encontrar números irracionais utilizando funções trigonométricas. Então, na matemática, os assuntos eles estão interligados, eles servem para ajudar a compreender e desenvolver outros assuntos.
Na aula de janeiro, nós provamos que raiz de 2 era um número irracional. É interessante observar o seguinte: se eu chamar x igual a raiz de 2 e me livrar da raiz, eu encontro a seguinte equação polinomial: x ao quadrado menos 2 igual a zero. Ou seja, o número irracional raiz de 2 tem a ver com essa equação polinomial. Temos também o φ, que é 1 mais raiz de 5 sobre 2, era um número irracional. E aí, se você chamar x igual a 1 mais raiz de 5 sobre 2 e sair desenvolvendo para se livrar dos radicais, você vê que 1 mais raiz de 5 sobre 2 é uma raiz da equação x2 menos x menos 1 igual a zero. Ora, lembra que na aula passada, na aula de janeiro, nós vemos também um número irracional um pouco mais sofisticado. O que foi esse aqui? Será que é raiz de uma equação polinomial? Vai ser, mas aqui vai dar bastante. É um trabalho, né? Nós temos que trabalhar um pouco mais. Você eleva o quadrado, recai nessa igualdade, passa o 1 para o outro lado, eleva o quadrado novamente, vai fazendo isso, trabalhando, fazendo contas, e você vai ver que aquele número irracional é raiz desse monstrinho aqui, dessa equação polinomial enorme que a gente tem, não é? De grau 32. Aquele número irracional vai ser raiz desse polinômio aqui. Isso nos induz a fazer a seguinte pergunta: números irracionais têm ligação com equações polinomiais? O que, na verdade, por trás disso? O que está havendo? É possível usar equações polinomiais para provar irracionalidade de números? Veja, nós tínhamos números irracionais e vimos nos exemplos anteriores que eles são raízes de equações polinomiais. Agora, eu vou querer usar a volta. Ou seja, dado uma equação polinomial, se eu tenho uma raiz dessa equação, eu posso trabalhar com essas equações para ver se essa raiz é racional ou não? Vamos ver como a gente pode fazer isso. Primeiramente, eu vou definir o que é uma equação polinomial com coeficientes inteiros. Uma equação polinomial de grau n com coeficientes inteiros é uma equação do tipo ANx elevado a n mais a n menos 1 x elevado a n menos 1 mais etc. a 1x mais a zero igual a zero, em que todos os meus coeficientes aqui, eles são números inteiros, e claro que o AN é diferente de n para eu ter justamente o grau n. Vamos ver um exemplo. Vamos pegar o exemplo 8x a terceira menos 6x menos 1 igual a zero. E a pergunta que eu formulo é a seguinte: é possível verificar se as eventuais raízes dessa equação são irracionais ou racionais, sem resolver a equação? Estudemos o caso na equação polinomial de grau 3. E com isso a gente vai fixar as ideias. O que eu vou utilizar vai ser esse teorema aqui. Eu estou enunciando para n igual a 3, mas ele vale no caso geral. Se eu tiver uma raiz racional, tá? Essa raiz, esse número racional, m dividido por b, eu escrevo ele na sua forma irredutível, ou seja, o máximo de divisor comum entre o numerador e o denominador é 1. Se esse número racional é raiz dessa equação polinomial aqui, a 3x3, a 2x2, mais a 1x, mais a zero igual a zero, esses raiz, números inteiros e o A3 diferente de zero, então o numerador ele divide o A0. E o denominador ele vai dividir o A3. Com isso, a gente vai assegurar e vai dar vários exemplos de números irracionais. Vamos lá. Vamos ver a demonstração desse resultado no caso n igual a 3, e a gente fixa as ideias. O caso geral é demonstrado do mesmo jeito. Demonstração, vamos para a primeira parte. m divide a zero, ou seja, o numerador divide o a zero.
Primeiramente, se xm dividido por d é raiz da minha equação, ele satisfaz a equação, eu substituo em essa expressão aqui. Fazendo as continhas, eu tenho que A3, M3 sobre D3, mais A2, M2, D2, mais A1, M sobre D, mais A0 é 0. O que eu faço? Eu multiplico por D ao cubo. Quando eu multiplico por D ao cubo, eu obtenho, portanto, A3, M3, A2, M2D, mais A1, MD2, mais A0, D3 igual a 0. Observe. Eu quero provar que m divide a zero. O que é que eu faço? Eu pego o termo de A0, contém a zero e isolo ele. Ou seja, eu escrevo essa expressão aqui. A0d ao cubo é igual a menos m, A3m2 mais A2md mais A1d2. Essa vai ser uma igualdade bastante importante que eu vou trabalhar com ela. Se o m for mais ou menos 1, não há o que fazer, é claro que o m divide a zero. Suponha que o m não seja mais ou menos 1. Então, nesse caso, eu vou utilizar uma ferramenta muito importante que ela também não é estranha no ensino básico. A gente não conhece com esse nome, Teorema Fundamental da Aritmética, mas se utiliza isso quando eu vou calcular o mínimo múltiplo comum, etc. E eu utilizo, na verdade, esse teorema, né? O teorema fundamental da aritmética diz que todo número inteiro positivo maior do que 1, ele pode ser representado de forma única como produto de números primos. É importante aqui frisar essa história de forma única. Não é? A ordem não vai interessar, mas eu só tenho aquela maneira de escrever um número inteiro como produto de fatores de primos. Peguemos a nossa igualdade que nós tínhamos chegado nela. Como m é diferente de mais ou menos 1, na verdade, o sinal menos ele não vai me importar aqui muito. Eu vou, então, pensar que o m é positivo, certo? Porque o que me interessa é justamente essa decomposição. O teorema fundamental da aritmética garante que o m vai ser 1 alfa 1, 2 alfa 2, k alfa k, o produto desses fatores, um PI' alfa I maior do que ou igual a 1. Tá? Então, o alfa I vai ser justamente a quantidade de vezes que o primo PI aparece na decomposição do número M. PI divide M. Logo, PI vai dividir o lado esquerdo. PI divide A0D ao cubo. O teorema, aquele teorema que nós vimos na parte 2, PI divide a zero ou PI divide D ao cubo. Portanto, PI divide a zero e, pelo corolário, PI divide D. Lembre-se que o máximo divisor comum entre M e D é 1. Portanto, PI não divide D, ou seja, PI divide a zero. Isso vale a todos os primos PIs que eu tenho na decomposição de M. Na verdade, o PI aparece alfa I vezes. E o PI elevado a alfa I também vai aparecer na decomposição de A0. Esse é um argumento. O PI aparece uma vez em M e vai aparecer uma vez em A0. Aparece duas vezes em M, aparece também duas vezes em A0. Ou seja, o PI elevado a alfa I, ele aparece na decomposição de A0 para todo I aqui variando de 1 a K. Ou seja, o A0, na verdade, ele vai ser da forma P1 alfa 1, P2 alfa 2, até PK alfa K, vezes um número inteiro que eu chamei de R. É claro que pode ser que algum desses primos apareça uma quantidade de vezes, por exemplo, P1, pode ser que ele apareça uma quantidade de vezes maior do que alfa 1 na decomposição de A0, mas pelo menos vai aparecer alfa uma vezes. Mas eu sei justamente que P1 alfa 1 vezes P2 alfa 2 até PK alfa K é justamente M. Ou seja, A0 é M vezes R.
Ora, isso quer dizer que m divide justamente o A0, que era o que eu gostaria de demonstrar. A segunda parte é que D divide A3. Eu escrevo a expressão que eu tinha e argumento de forma análoga. Só que agora eu isolo o A3. Argumentando de forma análoga ao que acabamos de ver, eu tenho justamente que D divide A3. E, portanto, eu encerro a demonstração do meu teorema. Demonstramos o teorema para o caso n igual a 3. A demonstração, ela segue o mesmo roteiro para o caso n. Aqui, portanto, o enunciado eu trago no caso geral do caso n. Se eu tenho um número racional escrito na sua forma irredutível, m sobre d, esse número, se é uma raiz de equação polinomial, a n xn, a n menos 1, xn menos 1, até a zero igual a zero, os a's inteiros, a n diferente de zero, então o numerador divide a zero e o denominador divide o primeiro termo, a n. Vamos então voltar à pergunta original. Eu tinha essa equação polinomial, e aí eu vou fazer a seguinte pergunta. É possível verificar se as eventuais raízes reais dessa equação são irracionais ou não, sem resolvê-la, sem resolver a equação? Na verdade, olha, eu tenho aqui um polinômio de grau 3, e polinômios de grau ímpar, eles têm raízes reais. Tá? Isso é um resultado e assuma esse resultado. Vamos considerar esse resultado. É simples da gente ver, mas não vamos entrar em detalhes agora. A minha pergunta, essa equação vai ter raízes reais, racionais? Basta aplicar o teorema. Vamos lá. Se eu tenho uma raiz real, a raiz dessa equação aqui, e se ela for racional, no teorema 2 o que é que eu tenho? O numerador vai dividir este último termo aqui. O numerador divide, o m divide menos 1. Ou seja, o m ele pode ser mais ou menos 1. E o denominador divide o primeiro termo, o primeiro coeficiente. O denominador divide 8. Ou seja, o denominador está nesse conjunto aqui. Mais ou menos 1, mais ou menos 2, mais ou menos 4 ou mais ou menos 8. Ora, se isso ocorre, é porque a minha eventual raiz racional ele tem que estar nesse conjunto. Mais ou menos 1, mais ou menos meio, mais ou menos 1/4 e mais ou menos 8. E agora? Agora eu posso fazer uma coisa. Eu posso testar os valores encontrados. Tá? Pode dar um trabalho, mas é o primeiro ato, a primeira ação que eu posso fazer. Depois a gente vai ver e há maneiras de trabalhar um pouco menos. Ora, para testando para 1, eu vejo que vale 1, então não é raiz. Menos 1 também dá menos 3, não é raiz. Aí eu saio testando para todos os valores. X igual a menos meio, não. X igual a 1/4, não é raiz 1/4. Menos 1/4, não é raiz. 1/8, não é raiz. Menos 1/8, não é raiz. Portanto, a minha conclusão é que toda raiz real disso aqui, ela é irracional. Veja, eu não estou dizendo que a equação tem raiz real. Eu estou dizendo o seguinte, se existir uma raiz real dessa equação, ela necessariamente é irracional. Tá? Se existir. No caso, eu já disse que vai existir uma raiz e essa equação ela vai aparecer posteriormente. Agora eu posso dar, por exemplo, uma outra demonstração diferente da que nós temos, de que raiz de 2 é racional. Olha só, eu chamo x igual a raiz de 2, eu tenho que x2 ao quadrado é 2, então x2 menos 2 é 0. Caso essa equação polinomial tenha alguma raiz racional, o n do meu teorema, o n divide 1 e o m divide 2.
Se o n divide 1, o n no conjunto mais ou menos 1, o m no conjunto mais ou menos 1, mais ou menos 2. E o meu x, portanto, que é m dividido por m, no conjunto mais ou menos 1 e mais ou menos 2. Bem, eu posso testar agora todos esses valores aqui nessa equação. Sem dúvida, é fácil ver que não vale, mas eu posso também arrumar uma outra maneira, um outro método, que é positivo e é instrutivo. Por exemplo, o 2 está entre 1 e 4. Quando eu extraio a raiz, em ambos os termos dessas desigualdades, eu vejo justamente que a raiz de 2 está entre 1 e 2. Maior do que 1 e menor do que 2. Então, é claro que o meu x, que é igual a raiz de 2, não está nesse conjunto. Se não está nesse conjunto, raiz de 2 é raiz dessa equação polinomial e não está nesse conjunto, necessariamente ela é um número irracional. A gente utilizou o teorema para a raiz de 2. A gente pode soltar a imaginação também para a gente criar números irracionais. Eu estava imaginando que número eu iria trabalhar e quando eu vi um calendário do ano de 2023. Eu disse, espera aí, vamos então analisar esse número aqui. A raiz de ordem 2023 do número 2023. Que tipo de número é esse? É um número irracional? Vamos utilizar o teorema para a gente demonstrar que sim, é um número irracional. Eu chamo x igual a raiz 2023 de 2023. Elevando a potência 2023, eu recaio nessa equação aqui. Caso essa equação tenha alguma raiz racional, eu sei que, da forma m dividido por d, eu sei que o d divide 1 e o m divide 2023. Ora, faço a decomposição, então, de 2023, a decomposição em fatores primos para eu descobrir os seus divisores. Aqui. E os divisores de 2023 vai ser mais ou menos 1, não é? Mais ou menos 7. 7 vezes 17, 119, mais ou menos 119. 17 vezes 17, 289, mais ou menos 289, e o próprio número, mais ou menos 2023. Alguém poderia perguntar, e agora eu vou ter de testar todos esses números aqui na equação? A equação é essa aqui. Então, nem um valor negativo vai me servir. Então, nem um dos valores negativos vai ser raiz dessa equação aqui. Outra coisa, o 1. 1 eu vejo de cara que não é. O 7. O 7 também é simples de ver que não é, pelo seguinte. 7 ao quadrado é 49. 7 ao cubo é 343. E 7 à quarta já é maior do que 2023. Imagina 7 elevado a 2023. Superiormente maior do que 2023. O 7 não é. O 17, com certeza que é maior do que 7, não vai ser, 289 também, e o 2023 também não. Então, nenhum daquelas eventuais raízes racionais o teorema garante que exista, se tiver raiz racional, vai ser raiz. Ou seja, a minha raiz não está nesse conjunto aqui. Se não está, então ele é um número irracional. Agora chegou um momento bem legal de nossa aula que a gente vai dar alguns exemplos de números irracionais envolvendo funções trigonométricas. É claro que, por exemplo, quando eu pego o seno de 60 graus, é raiz de 3 sobre 2, eu sei que ele é irracional. Mas os exemplos que nós vamos dar vão ser exemplos diferentes dos ângulos que nós conhecemos, dos ângulos notáveis, exemplos que fogem justamente esses ângulos que a gente é acostumado a trabalhar com eles. Vejamos então exemplos de números irracionais envolvendo funções trigonométricas. Como eu encontro um número irracional usando função trigonométrica? A ideia é usar o teorema que a gente viu. Ou seja, eu sei lá do teorema que se eu tenho uma equação polinomial com coeficientes inteiros e ele possuir uma raiz racional, o denominador divide a n e o numerador divide a zero.
Como eu posso utilizar esse teorema? Eu vou então encontrar equações polinomiais que não possuem raízes racionais, mas que essas raízes das equações polinomiais, elas são dadas por expressões envolvendo funções trigonométricas. O que fazer? Como começar? É a primeira pergunta que a gente faz. Ora, a gente utiliza as identidades trigonométricas. Vamos dar aplicação a essas identidades trigonométricas. Muitas vezes elas são decoradas, elas são manipuladas apenas para você verificar se certas identidades são válidas, e aí chegou o momento de a gente ver algumas aplicações delas em coisas bastante interessantes. Tá? E elas aparecem muitas vezes, são usadas para resolver exercícios sobre somente trigonometria. Vejamos uma boa aplicação das identidades trigonométricas. Primeiramente, vamos recordar o cosseno da soma de arcos. Cosseno de A mais B, cosseno A, cosseno B, menos seno A, seno B. Seno de A mais B, seno A, cosseno B, mais seno B, cosseno A. Dessas duas identidades, se eu faço A igual a B igual a θ, eu tiro as fórmulas dos arcos duplos, ou seja, fazendo A igual a B, que o cosseno de 2θ é cosseno θ, cosseno θ, cosseno ao quadrado, seno θ, seno ao quadrado. Cosseno de 2θ é cosseno ao quadrado de θ menos seno ao quadrado de θ. E, semelhantemente, seno de 2θ é 2 seno θ, cosseno θ. Mas vamos um pouco além. Vamos calcular quanto vale o cosseno do arco triplo. Agora, para os nossos objetivos, eu quero que esse cosseno do arco triplo apareça apenas cossenos na expressão dele. E já já a gente vai ver o porquê. Bem, o cosseno do arco triplo, cosseno de 3θ, eu escrevo 3θ como 2θ mais θ, e o cosseno de 2θ mais θ é cosseno de 2θ, cosseno de θ, menos seno de 2θ, seno de θ. Agora, o que é que eu faço? Eu aplico o cosseno e o seno do arco duplo. Cosseno de 2θ é cosseno ao quadrado de θ, menos seno ao quadrado de θ é cosseno de θ, e seno de 2θ é 2 seno θ, cosseno θ, vezes o seno de θ. O que é que eu faço? Eu faço a multiplicação por distributividade. Eu tenho justamente cosseno ao cubo de θ, menos seno ao quadrado de θ, cosseno de θ, e aqui fica 2 seno θ, cosseno de θ. Veja que esses dois termos aqui eu posso então somá-los e obter uma expressão. O cosseno de 3θ é cosseno ao cubo de θ, menos 3 seno ao quadrado de θ, cosseno de θ. Mas eu quero que apareça somente cosseno. Então, o que é que eu faço? Eu me livro desse seno ao quadrado. Escrevo seno ao quadrado como 1 menos cosseno ao quadrado de θ. Quando eu faço todas as contas, eu vou ter justamente menos 3 cosseno, menos 3 vezes 1, menos 3 vezes cosseno de θ, menos 3 cosseno de θ, e menos 3 vezes cosseno ao quadrado, menos cosseno ao quadrado de θ, cosseno ao cubo de θ, cosseno ao quadrado de θ, vezes cosseno de θ, vezes cosseno ao cubo de θ, enfim. Chego na expressão do cosseno de 3θ é 4 cosseno ao cubo de θ, menos 3 cosseno de θ. E para que eu quero essa expressão do cosseno do arco triplo? Vejamos então. Olha só. Cosseno de 3θ é 4 cosseno ao cubo de θ, menos 3 cosseno de θ. Agora, o que é que eu faço? Eu vou trabalhar com essa expressão aqui. Dessa expressão, eu vou gerar uma equação polinomial que vai me aparecer o cosseno de um ângulo que eu vou provar que o cosseno daquele ângulo é irracional. Veja só, eu escolho um ângulo do qual eu conheço o cosseno de 3θ. E eu pego esse ângulo igual a 20 graus. Se o ângulo é igual a 20 graus, é porque o cosseno de 3θ é o cosseno de 60 graus, e vale meio.
eu chamo x igual a cosseno de 20 graus. Quando eu substituo este valor na minha equação, eu tenho justamente meio igual a 4 vezes x ao cubo menos 3x. Desenvolvendo essa equação, eu obtenho essa equação aqui polinomial. 8x ao cubo menos 6x menos 1 igual a zero. Essa equação polinomial é conhecida nossa. Ela apareceu justamente no slide da parte 3. Nós vimos que toda raiz real dessa equação polinomial é irracional. Ora, x igual a cosseno de 20 é raiz dessa equação. A conclusão é que o cosseno de 20 graus ele é um número irracional. Só relembrando mais uma vez, o teorema geral diz o quê? Se algum número racional for raiz da minha equação polinomial, então ele é escrito na sua forma irredutível, então o numerador divide a zero e o denominador divide a n. Lembra como nós fizemos para provar que nenhuma raiz real dessa equação aqui é irracional? Nós vimos que se a equação tivesse uma raiz real racional, ela deveria estar nesse conjunto aqui. E o que é que nós fizemos? Nós aplicamos o teorema e testamos todas as raízes, todas as eventuais raízes racionais que nós encontramos utilizando o teorema, e vimos que nenhuma dessas raízes, desses valores, na verdade, eram raízes da minha equação. Agora, tem uma outra maneira de ver isso, né? De ver que cosseno de 20 graus não é raiz, não é nenhum daqueles valores racionais do meu conjunto que eu encontro utilizando o teorema. Ora, vamos pegar essa animação aqui. Tenho aqui o ângulo de 20 graus. O cosseno ele é decrescente no primeiro quadrante. Como 0 graus é menor do que 20 graus, que é menor que 30, o cosseno, então, quando eu aplico, ele inverte as desigualdades por ele ser decrescente. Ou seja, o cosseno de 20 graus é maior do que o cosseno de 30, é menor do que o cosseno de 0. Mas o cosseno de 0 é 1, e o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2, e é aproximadamente 0,86. Observa, o meu cosseno de 20 graus está entre 0,86 e entre 1. Ora, os possíveis valores que eu tinha eram esses aqui, não é? Logo, é fácil ver, meio é 0,5, um quarto é 0,25, um oitavo é 0,125. Portanto, como o cosseno é maior do que 0,86, não pode ser nenhum desses valores. Então, não precisa fazer tanta conta, nesse caso, como a gente fez os cálculos para verificar em cada uma daquelas passagens se aqueles valores eram raízes, tá? Nenhum desses valores aqui vai poder ser raiz e o cosseno não vai estar nesse conjunto. Se não está nesse conjunto das possíveis raízes racionais, é porque o meu cosseno de 20 graus é irracional. Um outro exemplo. Vemos que o seno de 10 graus é irracional. Eu sigo os mesmos passos, tá? Nesse caso aqui, eu trabalho com seno do arco triplo. Faço as contas, vejo o que dá isso, e aí eu vou pegar um seno, né, um ângulo, em que 3 vezes ele seja o seno desse ângulo seja um valor bom de se trabalhar. Então, eu vou pegar 10 graus, seno de 3 vezes 10 graus é seno de 30, é meio. Quando eu coloco aqui na minha expressão, na minha identidade trigonométrica, é o seno do arco triplo, eu encontro essa expressão, substituindo o x, eu tenho justamente essa equação. Observa, essa equação é basicamente a mesma da equação anterior, tem uma coincidência na verdade, e aqui lá tinha menos 1, aqui é 1. Sigo os mesmos procedimentos e a ideia se repete. Tá? Se x é uma raiz real,
dessa equação. E se ela for racional, ela tem que estar nesse conjunto. Seno de 10 graus, eu posso até utilizar uma calculadora. Eu vejo que esse valor não é nenhum desses valores aqui. E, portanto, o seno de 10 graus ele é irracional. Tem uma outra maneira de provar isso, utilizando identidades trigonométricas. Vai ser muito importante para eu provar também, eu encontrar outras funções trigonométricas que vão fornecer números irracionais. Olha só, eu sei que o cosseno do arco duplo é cosseno ao quadrado menos seno ao quadrado. E quando eu substituo o meu cosseno por 1 menos seno ao quadrado, eu encontro que o cosseno de 2θ é igual a 1 menos 2 seno ao quadrado de θ. Ora, se seno de 10 graus for um número racional, por exemplo, seno de 10 graus for igual a 1r, quando eu substituo aqui na equação, eu tenho que o cosseno de 2 vezes 10 graus, ou seja, cosseno de 20 graus, é 1 menos 2r ao quadrado. Se r é um número racional, o quadrado é um número racional, 2 vezes um número racional é racional, 1 menos um número racional é racional. Portanto, esse seria um número racional. Isso é um absurdo, porque eu provei que o cosseno de 20 graus era um número irracional. Portanto, o seno de 10 graus é um número irracional, provado utilizando-se somente as identidades trigonométricas. E aí vai me dar uma ideia, né, que eu posso gerar, eu disse, uma máquina de números irracionais. Da seguinte forma, olha, suponha que eu tenha um ângulo que o cosseno de 2 vezes ele seja irracional. Veja, utilizando a expressão do arco, do cosseno do arco duplo, caso o meu cosseno de θ fosse racional, 2 vezes o número racional é racional, menos 1 seria racional. Então, o cosseno de 2θ seria racional. Isso não ocorre, ele é racional. Portanto, esse cosseno de θ é um número irracional. Ora, mais uma vez, cosseno de 2θ é 1 menos 2 seno ao quadrado de θ. Se o seno de θ fosse racional, esse valor seria racional e o cosseno de 2θ seria racional. Absurdo. Portanto, se o cosseno de 2θ é racional, o seno também é irracional. E a mesma ideia eu aplico para tangente. Olha, 1 mais tangente ao quadrado é secante ao quadrado, que é 1 sobre cosseno ao quadrado. Portanto, cosseno ao quadrado de θ é 1 sobre 1 mais tangente ao quadrado de θ. Veja só, se a tangente fosse racional, esse valor aqui, tangente ao quadrado seria racional, 1 mais tangente ao quadrado seria racional, 1 sobre um número racional é racional, eu concluiria que o cosseno ao quadrado seria racional. Ora, se o cosseno ao quadrado fosse racional, dessa primeira identidade, o cosseno de 2θ seria também racional. Mas é um absurdo, ele é racional. Portanto, o cosseno de 2θ seria racional, absurdo. Portanto, o que é que eu tenho? A minha tangente de θ é irracional. Temos, portanto, que se o cosseno de 2θ for irracional, o cosseno de θ é irracional, o seno de θ é irracional e a tangente de θ é irracional. Eu posso agora dar vários exemplos de números irracionais utilizando a irracionalidade do cosseno de 20 graus. Se o cosseno de 20 graus é irracional, o cosseno da metade desse arco, 10 graus, é irracional, cosseno de 5 graus, cosseno de 2 graus e 30 minutos, cosseno de 1 grau, 15 minutos e assim por diante. Do mesmo jeito, o que a gente acabou de ver, o seno de 10 graus seria irracional, seno de 5 graus irracional, seno de 2 graus e 30 segundos irracional e assim por diante. Como também da tangente. Tangente de 10 graus seria irracional, tangente de 5 graus irracional, tangente de 2 graus e 30 minutos irracional
de 1 grau e 15 minutos, a tangente seria um número irracional e assim por diante. Portanto, eu tenho como gerar vários números irracionais utilizando funções trigonométricas se eu tenho, por exemplo, um cosseno daquele ângulo que seja irracional. Desejo encerrar a aula de hoje com uma conversa sobre os números irracionais. Alguns fatos que eu acho interessantes sobre eles. Os números irracionais, como eu disse a vocês no começo dessa aula, eles são a sua maioria. Eu sei que a gente precisa dar uma conotação matemática para tornar isso mais verdade, mas vamos assumir, né, a interpretação intuitiva disso. Quase todos os números são reais, são irracionais. Sei que isso, mais uma vez eu reforço, precisa de uma interpretação matemática, mas não nos cabe agora fazer isso, tá? E às vezes é trabalhoso dar exemplos de números irracionais, mas a gente viu uma maneira de tornar isso simples em vários casos, né? Então, aqueles irracionais que a gente imaginava que era o patinho feio, na verdade, eles são números que eles trazem muita matemática, muito ainda para ser desenvolvido acerca desses números. Então, olha, para os racionais está tudo muito bem estabelecido. Agora, para os irracionais há muita matemática ainda a ser desenvolvida. Tá? E a gente tem que tomar cuidado com algumas perguntas que a gente pode fazer e que naturalmente aparecem na matemática. Temos que tomar cuidado com a história do canto da sereia. Infantil, uma pergunta extremamente simples, mas pode ocorrer o seguinte: muitas vezes a gente faz certas perguntas simples, mas perguntas sobre números irracionais, pode ser que não existam ainda respostas, ou que seja necessário uma matemática bem mais robusta, bem mais sofisticada do que se vê nos cursos de graduação, de licenciatura, de bacharelado, etc. A gente precisa de matemática muito mais robusta, muito mais avançada para responder. Isso entra, entre outras coisas, em uma área da matemática chamada teoria dos números. Ora, veja só, a gente sabe que o E, a base do logaritmo neperiano, é irracional, todo mundo sabe que o P é irracional, nós provamos que raiz de 2 é irracional, mas está ainda em aberto algumas questões. O que é uma questão em aberto em matemática? É uma questão que ainda não foi resolvida, não foi provada, não foi dita que é ou não é. Então, por exemplo, E mais π é irracional? Não se sabe. Tá? Por incrível que pareça, não se sabe. E vezes π? Não se sabe. 2 elevado a E. Log natural de π. π elevado a E e π elevado a raiz de 2. Então, alguém que conseguir dar uma demonstração de que algum desses números é racional ou irracional, com certeza vai ter muita palestra na vida dele para ele dar pela frente em várias universidades do mundo. Então, são questões que são simples da gente formular, mas que podem ser questões, são, na verdade, questões que requer muita matemática para respondê-las. E eu vou finalizar a aula trazendo uma demonstração que eu acho bem legal, né? E o que seria para mim uma demonstração bem legal? É um resultado que é curioso, ele usa ideias simples e sempre deixa na gente aquele gostinho que a gente diz: puxa vida, por que eu não tive essa ideia? Depois da coisa pronta, eu posso até imaginar que é simples, mas bolá-la não dá bastante trabalho. Então, essa é uma demonstração de um livro de trigonometria que está citado na bibliografia. Ora, e essa questão ela tem uma história na minha vida, porque quando eu fazia graduação, eu lembro que eu vi alguns alunos mais avançados no curso que foram ser empregados numa escola e eles fizeram uma espécie de entrevista com esses alunos, e uma das coisas que a banca lá que estava de professores perguntou
os futuros professores que iam ser empregados nessa escola era o que ele podia dizer sobre o cosseno de 1 grau. E eu lembro que a resposta da época, que a gente ouvia e foi muito comentada, a pessoa disse, puxa, se no cosseno de 1 grau, o que eu posso dizer é o seguinte, cosseno de 0 é 1, então cosseno de 1 grau é algo próximo, muito próximo de 1. Sei que o cara foi aprovado, todo mundo ficou satisfeito com a resposta. Eu fiquei com aquilo durante anos, me perguntando se eu não poderia dizer alguma coisa a mais sobre o cosseno de 1 grau. E hoje a gente vai ver aqui que é possível dizer uma coisa bastante interessante, né? Eu passo para a calculadora e numa calculadora a gente vê que o cosseno de 1 grau é isso aqui. Como o cara disse, muito próximo de 1. E o que nós trabalhamos nessa aula, eu vou dar uma resposta bem mais satisfatória do que foi dada. O cosseno de 1 grau é um número irracional. A demonstração é muito bonita. Olha só, utiliza duas coisas, o cosseno da soma e o cosseno da diferença. Eu vou escrever assim, o cosseno de n grau mais 1 grau é cosseno n, cosseno 1, menos seno n, seno 1, cosseno de n menos 1, cosseno n, cosseno 1, mais seno n, seno 1. O que é que eu faço? Somo as duas expressões. No momento que eu somo, eu pego o cosseno de n menos 1, passo para o lado direito da igualdade com sinal negativo. Obtemos, assim, a seguinte igualdade. Cosseno de n graus mais 1 grau é igual a 2 vezes o cosseno de n grau vezes o cosseno de 1 grau menos o cosseno de n graus menos 1 grau. Ora, eu quero demonstrar que o cosseno de 1 grau é irracional. Vamos supor por absurdo que o cosseno de 1 grau seja racional. Ora, da minha identidade, eu sei o seguinte, que o cosseno de 2 graus vai ser 2 vezes o cosseno ao quadrado de 1 grau menos 1. Caso o cosseno de 1 grau for racional, então o cosseno ao quadrado é um número racional, 2 vezes um número racional é racional, menos 1 é um número racional. Então, eu chegaria à conclusão de que o cosseno de 2 graus é um número racional. Muito bem. O cosseno de 2 graus e o cosseno de 1 grau, sendo ambos racionais, eu aplico a minha fórmula novamente para o cosseno de 3 graus. O cosseno de 3 graus vai ser 2 vezes o cosseno de 2 graus, cosseno de 1 grau, menos o cosseno de 1 grau. Observe, o cosseno de 1 grau é racional e o cosseno de 2 graus eu concluí que era também racional. Pela minha suposição inicial de absurdo, o cosseno de 1 grau era racional. Portanto, o produto de 2 racionais é racional, vezes 2 é racional, menos 1 é racional. Eu chegaria à conclusão de que o cosseno de 3 graus era também racional. Agora aplico mais uma vez, e isso eu faço indutivamente. Se o cosseno de 1 grau, cosseno de 2 graus e cosseno de 3 graus forem racionais, o cosseno de 4 graus, como eu posso escrever como sendo 2 vezes cosseno de 3 graus, cosseno de 1 grau menos o cosseno de 2 graus, eu teria o quê? O produto dos números racionais, vezes 2 um número racional, menos um número racional, seria um número racional. Mais uma vez, cosseno de 4 graus, né? Eu concluiria que o cosseno de 4 graus era racional. E aí eu aplico a mesma ideia para o cosseno de 5 graus também. Chegaria à conclusão que ele seria racional. E continuo essa minha tarefa até o cosseno de 29 graus. Caso o cosseno de 1 grau fosse racional, o cosseno de 29 graus seria racional. E daí o cosseno de 30 graus, eu posso escrever como sendo 2 vezes o cosseno de 29 graus, cosseno de 1, menos o cosseno de 29 graus, eu diria que, como esse número é racional, e esses produtos aqui são produtos de números racionais, um número racional menos outro racional, esse número seria
também um número racional. Mas vamos dar uma olhada. O cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2. No caso o cosseno de 1 grau fosse racional, eu concluiria que esse número era um número racional. Isso é um absurdo. A conclusão que chego é que o cosseno de 1 grau é um número irracional. Só para a gente ter ideia daquilo que eu falei sobre o canto da sereia, uma coisa tão pueril até, né? Cosseno de 1 grau, seno de 1 grau. As contas eu não encontrei sobre o cosseno de 1 grau, mas encontrei sobre o seno de 1 grau. Só para a gente ter ideia onde as coisas nos levam, utilizando matemática, o cosseno de 1 grau, quando eu coloco lá, tem algumas contas que dá para a gente trabalhar, nas referências também, como você encontrar isso no trabalho feito quando eu orientava o pessoal do PET. Então, o seno de 1 grau vai ser a parte real do número complexo que vocês estão vendo nesse slide, calculado com o matemática, né? Aquele aplicativo. E só uma coisa, esse i que aparece aí é o i que é o raiz de menos 1. O i aparece nos números complexos. Então, o seno de 1 é a parte real desse número aí. Veja que coisa intricada. Seno de 1 é uma coisa tão simples, aparentemente, né? Mas vai ser a parte real desse número que aí está. Eu trouxe isso como uma curiosidade para a gente ver esse mundo inteiro que se esconde atrás justamente números, da ideia de números. E portanto, finalizo essa aula. A gente começou falando sobre os números que sempre irracionais aparecem nos textos que a gente estuda, e são muito comuns, na verdade, raiz de 2, raiz de 3, o φ, o e, o π, e agora nós temos vários outros números irracionais que são dados utilizando radicais, utilizando funções trigonométricas e utilizando logaritmos. Então, isso aumenta muito, né, enriquece muito os exemplos de números irracionais que a gente conhece. Muito obrigado a todos vocês. Bom restante de ano letivo, familiar e de vida a todos. Um abraço, muito sucesso, saúde e paz.